Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa semana que passou. Obrigado pela Tua palavra, Deus, em nossos corações. Nós podemos, ó Deus, ter acesso a ela a hora que quisermos. Podemos falar dela, ó Deus, aos quatro cantos, sem sermos incomodados, ó Deus. Obrigado por essa liberdade que nós temos. E nos ajude, ó Deus, a aproveitar essa liberdade para falar do Teu amor, para anunciar, ó Deus, as boas novas da salvação a todos aqueles que nos rodeiam, Senhor. Mas muito mais do que anunciar com as nossas palavras, com os nossos lábios, ó Deus, que possamos anunciar através de um viver em conformidade com a Tua palavra, ó Deus. Um viver que seja cativante, Senhor, que possamos ser humildes, possamos ser amigos das pessoas, ó Deus. Demonstrar amor, demonstrar cordialidade, sermos gentis no nosso trato, Deus, para com as pessoas, não somente aos domésticos da fé, mas também aqueles que ainda não Te conhecem, ó Deus, e carecem do Teu amor. Ó Pai, fala aos nossos corações nesta noite, esteja, ó Deus, com os Teus ouvidos atentos aos nossos clamores e também aos nossos louvores, ó Deus, pois nossa intenção é Te louvar de todo o coração, porque só Tu és merecedor de todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. É isso, ó Deus, que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de
Nada pode parar, com toda a vida.
Graça e paz a você, meu irmão, minha irmã, amigo, minha amiga, que nos assiste através dessa mídia social. Que Deus possa chegar ao seu coração através dessa palavra que nós vamos meditar sobre ela hoje. O texto que nós vamos ler, ou vamos nos ater a ele se encontra em Atos capítulo 10, todo o capítulo 10, e também no capítulo 11 até o verso 18. É um texto extenso que fala sobre Cornélio, o centurião Cornélio, e Pedro, o relacionamento que iniciou com esses dois através de orações e visões dadas por Deus, com o objetivo de que o evangelho, o reino de Deus, chegasse até os gentios, ou pelo menos com o objetivo de mostrar para os apóstolos e para os judeus que Deus está disposto a fazer com que o seu reino chegue também aos gentios. Eu vou, de certa forma, narrar para você essa história. Nós não vamos ler o texto todo. Depois a gente vai voltar aos pouquinhos, lendo um pouco de algumas partes do texto. Mas, inicialmente, eu vou narrar para você um pouco dessa história, porque uma leitura ficaria muito extensa para nós nesse momento. Mas, ouça com atenção. Quem era Cornélio? O texto vai dizer que Cornélio era um centurião romano, era um comandante de 100 homens, Era uma tropa, ele comandava uma tropa de 100 homens, ele fazia parte de uma corte chamada Corte Italiana, que estava situada na cidade de Cesareia. Esse homem era um homem temente a Deus, o texto vai dizer isso. Muito provavelmente, Cornélio estava dobrado ou tentado a se tornar um judeu. Ele frequentava sinagogas, ele ouvia a palavra de Deus pregada na Torá, na língua grega, nas sinagogas. Ele já estava tentado a se converter ao judaísmo, mas algo o impedia, algo não permitia que ele se tornasse completamente judeu, porque lhe faltava a circuncisão, que era próprio de todos os judeus. Inclusive os judeus não se relacionavam, não entravam em casa de alguém que não fosse circuncidado. E Cornélio, embora não houvesse se convertido inteiramente ao judaísmo, ele era um homem temente a Deus. O texto vai dizer que ele fazia esmolas aos pobres. O texto vai dizer que ele era um homem de oração, a ponto de que, no texto que nós lemos aqui, Cornélio, na hora chamada nona, que era 3 horas da tarde, ele estava debruçado em oração, provavelmente até jejuando. E essa hora era a hora considerada uma hora de oração, era o terceiro momento de oração do dia, era a hora do sacrifício vespertino no templo, em que os judeus todos, em todas as partes do mundo, se debruçavam em oração. E 3 vezes no dia os judeus faziam isso, era na hora terceira, que era 9 horas da manhã, na hora sexta, que era meio-dia, e na hora nona, que era às 3 da tarde. Cornélio estava ali, na hora nona, orando. E enquanto ele orava, ele teve uma visão. E nessa visão um anjo aparece para ele e diz para ele para que ele procure o apóstolo Pedro, que estava próximo ali, cerca de 50 quilômetros de Cesareia, na cidade de Jope. Pedro estava ali hospedado na casa de um certo Simão, curtidor, e o anjo diz para ele: procure Pedro, mande chamar Pedro, porque ele vai trazer para você palavras de salvação. Cornélio imediatamente chama alguns dos seus servos, 2 criados que ele tinha, chama também um soldado em quem ele confiava, e ele então envia esses homens para procurar Pedro e trazer Pedro até ele. No outro dia, o texto vai dizer que Pedro também, homem de oração, um judeu, temente a Deus, um cristão, agora um judeu convertido ao cristianismo, porque no início da história da igreja, o judaísmo se confundia muito com o cristianismo, e os próprios judeus achavam que só podia ser cristão, os judeus convertidos achavam que só podia ser cristão os judeus que se convertessem ao cristianismo. No entanto, Pedro está ali, na hora do almoço, era cerca da hora sexta, da oração, cerca do meio-dia. Ele sobe até o eirado, ele está com fome, ele pede para prepararem alguma comida para ele, mas enquanto eles estão preparando, ele sobe para orar. Era um horário de oração. Então Pedro começa a orar. E quando avisam para ele que a alimentação já está pronta, e ele naquele intermédio ali de descer para comer alguma coisa, ele entra em êxtase, ele também tem uma visão. E nessa visão ele vê descer do céu como que um lençol cheio de animais, répteis, quadrúpedes, aves, de todas as espécies. E vem uma voz do céu que lhe diz: Pedro,
mata e come. Mas para o judeu isso era algo terrível, porque ali no meio haviam muitos animais que eram considerados pela tradição judaica, pelo costume judaico, como imundos, até mesmo mediante a lei. Se você for lá em Levítico capítulo 11, você vai ver ali que alguns animais era proibido aos judeus comer, porque eram considerados imundos. Esses mesmos animais que estão ali dentro daquele lençol, provavelmente perfiguram todos os animais da criação, como diz lá em Gênesis capítulo 6. E Pedro, quando olha tudo aquilo e aquela voz dizendo para que ele coma, ele teme comer, por causa da sua tradição, por causa dos seus costumes, da sua cultura. E ele diz: como eu posso comer tantos animais comuns e imundos? No entanto, ele ouve uma voz de Deus dizendo para ele: aquilo que Deus purificou, não considere comum. E por 3 vezes ele vê essa mesma cena, por 3 vezes ele tem essa mesma visão e tem essa mesma resposta de Deus. Enquanto Pedro está ali tendo essa visão e ouvindo a voz de Deus, aqueles homens que Cornélio havia enviado à sua procura chegam até aquela casa, chegam à porta e procuram por Pedro. É aqui que está morando Pedro, o apóstolo, é aqui que mora o Simão, chamado Pedro. E quando então Pedro está ali em cima ainda tentando compreender o que significava aquela visão, a voz diz para ele, a voz que vem do céu diz para ele: existem homens à sua procura, vai com eles, vai, não temas, porque eu é que os enviei, é eu que estou fazendo essas coisas. Então Pedro desce, se identifica para aqueles homens, convida aqueles homens para entrar, o que não seria normal naquele tempo, né? Homens incircuncisos, gentios, né? Ele convida eles para entrar. E olha que Pedro era visita na casa, né? Ele está na casa de Simão Curtidor. Ele chama aqueles homens para entrar, pergunta para eles o que eles foram fazer ali, eles contam toda a história, e no dia seguinte Pedro vai com eles. Pedro vai e chega até a casa de Cornélio, aquele que havia mandado chamar Pedro. E quando ele chega lá, Cornélio já está com toda a sua família, com todos os seus parentes ali, está com muitos amigos considerados íntimos para ele, está com muitas pessoas na casa, aguardando Pedro chegar. E quando Pedro chega, Pedro diz para ele: você sabe que não é normal para o judeu entrar na casa de um incircunciso, entrar na casa de um gentio. Mas eu vim aqui porque Deus me deu uma visão e eu compreendi que Deus quer fazer algo tremendo na vida da sua família e na história, porque isso mudou a história da igreja. Cornélio mais uma vez conta toda a visão que teve, todas as respostas que teve de Deus a respeito da oração que fazia, e Pedro então começa a anunciar-lhe o evangelho de uma forma muito simples, contando algumas coisas a respeito da igreja, do início da igreja, da vida de Jesus, de como Jesus foi batizado, e falando também a respeito da sua ressurreição de uma forma bem rápida, bem simples. Mas enquanto ele falava, antes mesmo que Cornélio e sua família pudessem manifestar qualquer intenção de se converterem a Cristo, o texto vai dizer que o Espírito Santo desceu sobre aquela família e eles começaram então a manifestar o dom do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo estava nele, assim como aconteceu com os apóstolos lá no Pentecostes. No início da igreja, começa a acontecer agora com os gentios. Aqueles homens que estavam com Pedro, porque Pedro havia levado consigo alguns companheiros, né, para testemunhar o que poderia acontecer ali. Pedro já tinha noção de que ia acontecer algo extraordinário, porque Deus o enviara para isso. Ele leva consigo 6 homens que eram da circuncisão, eles eram judeus, assim como Pedro. Eles consideravam que só ia se converter a Cristo quem fosse um judeu convertido, quem fosse da circuncisão. Mas agora eles começam a vislumbrar que o Espírito Santo se manifesta na vida de gentios. E eles ficam admirados com aquilo, eles ficam atônitos com aquilo, mas reconhecem a obra que Deus está fazendo. Aquela visão que Pedro teve do lençol estava dizendo isso: não torne você comum aquilo que Deus purificou. Não pense você que você tem o direito de escolher, porque sou eu quem escolho, sou eu quem digo aonde vou. E Pedro então reconhece que Deus não faz verdadeiramente acepção de pessoas. Nós não temos o direito de escolher, de separar quem vai ou quem não vai ser de Deus. Deus é que tem já no seu coração, na sua mente, todos aqueles que hão de ser dele. E nós precisamos crer nisso,
Precisamos anunciar o Evangelho com essa expectativa de que Deus já tem para si aqueles que vão se render a Ele. Ele sabe na sua onisciência. Nós não sabemos e não temos o direito de separar, de escolher para Deus. No entanto, havia em Jerusalém muitos judeus convertidos, os próprios apóstolos, que ficaram impressionados com essa história, que ficaram admirados também, mas muitos querendo se opor àquilo que Pedro havia feito, levar o Evangelho, entrar na casa de gentios e pregar o Evangelho para gentios. Então Pedro, quando vem até Jerusalém, esses homens o chamam e perguntam para ele: que negócio é esse, você entrar na casa de gentios, comendo com gentios, falando do Evangelho para gentios? E então Pedro narra novamente toda a história que ele havia passado, o que aconteceu com Cornélio, a oração que ele fez, a visão que ele teve do lençol com os animais, e diz que no final Deus deu o seu Espírito, assim como deu para eles, lá no Pentecostes. Deus deu o seu Espírito também para os gentios. E que Pedro não poderia se opor àquilo. E que se de alguma forma alguém se opusesse àquilo, estava se opondo à vontade de Deus. No entanto, aqueles homens entenderam a mensagem de Pedro. Naquele momento eles baixaram a cabeça, reconheceram que realmente Deus estava fazendo algo grande, mas isso depois vai se tornar um grande desafio para a igreja, porque alguns dos chamados judaizantes, os que eram da circuncisão, vão continuar trabalhando para impedir que o evangelho chegue de forma pura e clara até os gentios. Na mente deles havia a necessidade ainda de que os gentios se convertessem primeiro ao judaísmo, fossem circuncidados para então se renderem a Cristo. Mas Deus não trabalha assim. A sua palavra vai até aonde Ele quiser. O Evangelho há de ser pregado em todas as nações do mundo, em todos os povos da terra. E quando isso acontecer, aí virá o fim. Nós sabemos dessa mensagem. Nós sabemos que temos que pregar o Evangelho. Não podemos discriminar para quem ou para onde a direção do reino de Deus toma rumo. Nós precisamos simplesmente anunciar o Evangelho. Contar dessa história de uma forma mais rápida e mais simples para você. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, vá até o texto, capítulos 10 de Atos, até o versículo 18 do capítulo 11. Leia essa história na íntegra e compreenda, então, o que nós queremos trazer para você essa manhã, ou nesse dia. Estou aqui pregando de manhã, mas a qualquer hora que você estiver assistindo esse vídeo, que Deus possa tocar o seu coração. E eu quero falar para você a respeito das certezas que devemos ter quanto à oração. Certezas que nós, povo de Deus, devemos ter quanto à oração, uma vida de oração. Diante de tudo isso que nós ouvimos aqui nessa história narrada, momentos são destacados no texto para dizer que haviam ali pessoas de oração, tementes a Deus e que buscavam a Deus em oração. E eles tinham plenas certezas que nós também temos que ter hoje, convicções a respeito de uma vida de oração. A primeira delas é que Deus ouve. Deus ouve aqueles que clamam por Ele, que buscam a Ele em oração. Veja comigo lá no texto, no capítulo 10, versos 2 e 3. Olha o que diz lá. Que Cornélio, homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse. Irmãos, quando a gente ora, a gente precisa ter a convicção de que Deus está nos ouvindo. Senão a nossa oração seria vã. Orar para o vento, orar para o nada, não tem sentido, não faz sentido, Se nós falarmos assim, eu sou uma pessoa de oração, ou fulano de tal, ou dona Beltrana é uma pessoa de oração. Você acha que ela ora para o vento? Essas pessoas oram para o nada? Elas oram com a plena convicção de que Deus está lhes ouvindo. Nós precisamos ter essa mesma certeza. Deus ouve quando falamos com Ele. Deus ouve quando oramos. Olha o que o texto vai dizer também no capítulo 10, no verso de número 9. Agora a oração de Pedro, diz assim: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, saiu Pedro para o eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Pedro foi um homem que conviveu com Jesus.
que ouviu as mensagens de Jesus, viu as curas, viu tudo aquilo que Jesus realizou, viu Jesus sendo crucificado, mas também viu Jesus ressurreto e reconheceu em Jesus o seu Salvador. Você acha que Pedro vai estar tendo uma vida de oração, de constante oração, se ele tivesse dúvidas de que Jesus, de que Deus o estava ouvindo? Pedro tinha plena convicção: Deus me ouve, Deus responde. Até mesmo porque Deus já havia feito outros sinais através de Pedro, de João e dos apóstolos, por meio da vida de oração. Deus ouve a sua oração. Se você hoje tem alguma dificuldade, tem passado por momentos difíceis na vida, mas você está relutando em buscar a Deus, alguém está dizendo para você: olha, fala com Deus, ponha nas mãos de Deus o seu problema, e talvez você esteja vivendo uma dúvida: será que Deus vai me ouvir mesmo? Será que eu sou merecedor do ouvido de Deus? Será que Ele vai ouvir a minha oração? E mesmo sabendo que Deus ouve, às vezes tem pessoas que têm dúvida se Deus vai ouvir a oração dela. Ela sempre pede para outra: ora por mim, porque eu estou passando por determinados problemas, mas ela mesmo não tem coragem de orar. Eu quero desafiar você: tenha uma vida de oração, busque a Deus, fale com Deus os seus problemas, fale com Deus as suas dificuldades e saiba que Deus vai ouvir você. Ele é um Deus que ouve. Ele ouve o clamor do seu povo, Ele ouve a oração de um indivíduo, Ele ouve quando a gente ora em comunidade, todo mundo clamando por o mesmo propósito, como hoje a igreja tem orado em prol da saúde, em prol da mudança desse quadro que o nosso país e o mundo tem vivido por causa dessa doença. Todas as igrejas do mundo têm orado, clamado a Deus: Senhor, traga uma resposta, traga uma solução para esse problema dessa enfermidade. É um clamor comunitário. Mas Deus também ouve a oração individual, um problema pessoal seu, uma dificuldade que você está tendo em casa, com os filhos, com a família, com a esposa, com o esposo, com o trabalho. Ore, porque tenha certeza, ore e tenha certeza, Deus está ouvindo a sua oração. Mais do que ouvir a oração, a segunda certeza que devemos ter é que Deus responde. Deus responde. Olha o que diz lá no capítulo 10, versos 3 e 4, né? Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Deus ouve e responde. Deus, no momento certo, vai trazer a resposta à sua vida, ao seu coração, à sua necessidade. Deus, no momento certo, vai trazer a você uma resposta para um problema que você tem vivenciado e tem buscado a Ele em oração. Seja pessoalmente orando, seja através de terceiros, às vezes pessoas estão intercedendo por você. Deus vai trazer uma resposta. Olha o que diz também o capítulo 10, versos de 10 a 16, agora falando com Pedro, né? A partir do verso 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres imundo. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Deus responde. A gente não sabe qual tipo de oração Pedro estava fazendo, né? O que Deus estava buscando de Deus. Mas Deus traz para Pedro a sua vontade. Talvez Pedro estivesse orando pela ampliação da igreja, para que a igreja crescesse, para que os judeus se convertessem, para que os judeus entendessem quem era Jesus, que ele verdadeiramente era o Messias. Talvez no coração de Pedro a ideia era alcançar os judeus. Mas Deus lhe traz uma palavra e uma resposta mais ampla. Olha, o que você está vendo agora vai ser algo que vai mudar a história da igreja, vai levar a igreja para outros rumos, vai levar o meu reino a outros caminhos, a outros povos. Nós precisamos entender que às vezes a resposta de Deus também pode não ser o ideal que nós imaginamos,
Talvez vai estar naquela direção, né? naquela busca mais ampla do que a gente quer ou do que a gente precisa. Mas talvez não seja exatamente aquilo que a gente busca. Talvez não seja exatamente aquilo que a gente pediu. Talvez aquele carro que você está sonhando, um carro mais novo, um carro mais possante, não seja o ideal de Deus para você. Talvez ele pense em te dar um carro usado, um carro mais fraquinho, um carro mais econômico, porque ele sabe o que realmente você necessita. A gente acha que precisa de tais coisas, a gente acha que precisa de algo grande, a gente acha que precisa de muita coisa, mas Deus sabe o que verdadeiramente nós necessitamos. Nós precisamos ter a plena certeza, Deus responde às nossas orações. Deus responde à sua oração individual. E Deus está disposto verdadeiramente a fazer acontecer na sua vida. Basta que nós realmente creiamos que Deus está nos ouvindo e está disposto a nos abençoar. Mas em terceiro lugar, a terceira certeza que a gente precisa ter a respeito da vida de oração é que quando Deus responde, Ele também espera de nós obediência. Nós buscamos a Deus por causa das nossas necessidades, das nossas ambições, muitas vezes. Buscamos respostas a respeito da nossa vida espiritual, queremos buscar mais a Deus, queremos saber mais de Deus. Amém. Tudo isso é salutar. Nós temos a convicção de que Deus ouve o que nós estamos falando, ouve os nossos pedidos e responde a cada um deles de acordo com a vontade dele e não a nossa vontade. Mas quando ele responde, ele espera de nós obediência. Obediência. Pedir a Deus uma vida espiritual mais ativa implica em que, com a resposta de Deus, nós venhamos a agir para obedecer essa palavra. O que acontece aqui com Cornélio e Pedro não é diferente. Cornélio estava em busca de respostas para a sua necessidade espiritual. Olha o que diz o capítulo 10, versos de 5 a 8. A palavra de Deus diz assim: agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Obediência. De acordo com o que o anjo falou com ele, ele obedeceu. Envia mensageiros lá. Ele fez isso. Vou enviar mensageiros, porque a resposta veio assim: eu preciso obedecer. Se eu quero entender a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso obedecer. Se eu quero ser fiel e digno das respostas às minhas orações, eu preciso obedecer à vontade de Deus. Eu preciso obedecer à palavra de Deus. Olha o que ele diz também para Pedro, lá no capítulo 10, 19 ao 22 e também o verso 24. Olha lá o que ele diz. Verso 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Verso 24. No dia imediato entrou em Cesareia. Logo no dia seguinte, né? Porque naquele intermédio, Pedro chamou esses homens para entrar, conversou com eles, mas no dia seguinte eles foram e ele entrou em Cesareia. Pedro foi ao encontro de Cornélio. Pedro obedeceu à voz do Senhor. Vai com eles, vai com eles. E ele foi com eles, obedeceu, levou o evangelho. E o fruto da obediência é ver Deus agindo poderosamente na nossa vida ou através da nossa vida. Quando nós buscamos a Deus em oração, meus queridos, precisamos crer que Deus nos ouve, que Ele nos responde, mas se não formos obedientes, Deus não vai nos usar. Se não formos obedientes, Deus não vai realizar maravilhas em nossas vidas ou através de nossas vidas. Precisamos obedecer para ver o agir de Deus. Quando oramos, quando clamamos pelo mundo, precisamos estar com o espírito submisso em obediência ao Senhor, sabendo que Ele quer nos usar e Ele vai nos usar se estivermos em obediência. Talvez na sua vida você esteja vivendo uma vida de oração,
mas de uma oração por causa da religiosidade. Aí eu vou orar porque é a hora do almoço. Aí eu vou orar porque é a hora tal para orar. Né? Assim como os judeus tinham as suas 3 horas no dia para orar, a hora terceira, a hora sexta, a hora nona, né? Que eram horas padrões de oração, eram horas culturais de oração. Eles oravam e até hoje oram. Ainda são assim. E não vou dizer só dos judeus, mas o próprio cristianismo, o próprio evangélico, ele muitas vezes ora por obrigação. Porque eu não orei hoje, eu tenho que orar. Na hora tal eu tenho que fazer uma oração, porque é um compromisso. E talvez você tenha orado assim, esteja orando assim. Mas eu quero que você entenda que, apesar de orar assim, não estou dizendo que você tem que abolir as suas horas de oração, mas quando você orar, creia, Deus está te ouvindo. Creia, Deus vai trazer resposta. Se não for assim, você não vai conseguir orar com fé. Você não vai orar crendo que Deus pode realizar, que Deus pode mudar, que Deus pode transformar. Creia. Mas quando você ouvir a resposta de Deus, obedeça. Obedeça para que o fruto da sua oração seja eficaz. Sermos obedientes à resposta de Deus às nossas orações. É o que torna as nossas orações eficazes. Existe um fruto que vai se desdobrar para abençoar muitos que estão à nossa volta. E é isso que Deus espera de nós, assim como esperou de Cornélio e de Pedro. Um grande desafio para a igreja. Esse momento da história da igreja vai causar uma grande conturbação no meio da igreja, que já existia, né? A igreja dos judeus que estavam se convertendo, mas muitos deles não vão entender isso, porque provavelmente viviam uma vida de oração religiosa, uma vida de busca a Deus, mas dentro da religiosidade, e não da fé genuína, que espera que aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está falando, é fruto da nossa vida de oração, e Ele quer a nossa vida em obediência, para que o seu reino chegue até onde Ele quer que chegue. Deus quer usar você assim. Num tempo em que estamos vivendo tantas dificuldades, Deus busca homens e mulheres que o adorem em espírito e verdade, que o busquem em espírito e verdade, que clamem a Ele com fé, com o entendimento de que Deus vai ouvir e responder, e que vamos viver uma vida de obediência. Viva assim, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, como é bom, Senhor, ouvir a Tua voz e saber que na Tua palavra estão os desígnios, os preceitos, ó Pai, para que nós possamos verdadeiramente vivermos uma vida que agrade o Senhor. Ó Deus, nesse exemplo que temos aqui de Cornélio, ó Deus, um homem que era tido como um estrangeiro, como alguém que não era digno da Tua presença, da Tua palavra, ele é alcançado, porque ele primeiramente entende que o Senhor é um Deus que ouve as orações, que o Senhor é um Deus que responde, que o Senhor é um Deus que atende às nossas necessidades. Por isso, ó Deus, eu clamo ao Senhor, por cada um que ouve, ó Deus, essa palavra nesse dia. Ó Deus, que possam entender que nós podemos buscar ao Senhor, que nós podemos clamar ao Senhor na plena convicção de que o Senhor vai nos ouvir e vai nos responder. E que haja em nós, ó Deus, a disposição de sermos obedientes à Sua voz, à Sua vontade, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo espalhado por essa terra, Deus, que eles possam continuar clamando na convicção de que o Senhor vai responder. Por tudo isso que tem acontecido no mundo, Deus, nós sabemos que o Senhor tem uma resposta, e a resposta só está no Senhor, em mais nada. A resposta está no Senhor. Mas nós precisamos crer e obedecermos na hora certa, para que a Tua vontade e o Teu milagre se realize, para que a nossa oração seja eficaz em todos os Seus preceitos. Ó Deus, abençoe as nossas vidas. Abençoe também, ó Deus, aqueles que porventura ainda não se renderam ao Senhor, mas de alguma forma, Deus, tem buscado o Senhor, tem procurado clamar ao Senhor em busca de alguma resposta. Ó Deus, traga a Sua resposta ao coração deles, para que eles entendam que sem Jesus não há salvação. Essa foi a resposta de Pedro para aquele Cornélio, Deus, para aquele homem que buscava pelo Senhor, para entender o que ele precisava fazer para ser salvo. E a salvação é essa, que creiamos no nome do Senhor Jesus, é o que está na palavra. Abençoa-nos, ó Deus, abençoe essas vidas, em nome de Jesus. Amém.